Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu desejo logo estar presente com vocês em sala de aula. Tô morrendo de saudade. E vamos à introdução do nosso assunto. Nós iremos trabalhar reinos. São 5 reinos, mas eu quero deixar claro que a gente vai trabalhar individualmente cada um. Só que eu preciso dar essa explicação geral para que vocês consigam entender quando a gente for trabalhar. Já comecei a trabalhar esse assunto em sala, na nossa última aula, eu acho. E aí, vai ter algumas coisas que a gente vai ter já entender mais fácil e outras a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. O primeiro slide, ele tá com um probleminha, mas ele tá aí, reino no 7º ano no Colégio Máximo, professora Débora. Isso tava colorido no computador, mas eu não sei porque ficou assim, tá? Então vamos lá. Por que é importante classificar? Desde muito cedo a ciência se preocupa em classificar, seja animal, seja planta, seja ser humano. O importante da ciência é classificar. E aí os pensadores procuraram diversas formas de classificar, até que chegou na forma que é até hoje, que são as características comuns, né? Eu disse até em sala de aula com vocês. Para classificar o Colégio Máximos, como é que a gente classificaria? Poderia ser alunos do 6º, alunos do 7º, alunos do 8º e assim por diante. Poderiam ser meninos e meninas, poderiam ser alunos que usam óculos, alunos que não usam óculos. Por quê? Porque a gente precisa ter uma característica comum. Quem tem essa característica comum faz parte do grupo, quem não tem, não faz. Tá? Então, até hoje, a ciência se classifica assim. E aí nós vamos para o primeiro reino, que é o reino Monera, tá? O reino Monera são os reinos das bactérias. E aí a gente tem os seres procarióticos, né? Que é a célula procariótica, que são seres que não têm uma estrutura tão complexa, sem núcleo e sem material genético. Tá? O material genético fica solto dentro do citoplasma. Porque quando a gente fala de célula, a gente fala de 3 componentes: membrana, citoplasma e núcleo. E uma célula procariótica não tem núcleo e o material genético ele não fica acoplado, ele fica disperso, tá certo? São seres unicelulares, então possuem apenas uma única célula. Seres autótrofos são seres capazes de produzir seu próprio alimento e seres heterotrófos precisam de outro para se alimentar. Então aí a bactéria nós temos os 2 tipos. E nós temos bactérias e algas azuis, que são as cianobactérias. Então, para identificar a reino Monera, são seres procariontes, unicelulares e podem ser autótrofos ou heterotrófos, certo? Vamos lá para o próximo. Reino protista. São seres eucariontes. Se a célula procariótica é uma célula deficiente, né? É uma célula sem núcleo e com material disperso, a eucarionte é o oposto. É uma célula forte, uma célula mais rígida, com uma estrutura funcional melhor, tá? E maior do que a procariótica. Eles também são seres unicelulares, seres autótrofos que produzem seu próprio alimento e seres heterotrófos. Então aí, qual a diferença de reino Monera e reino protista? Pensa mais alto que eu não tô entendendo. Isso aí. A diferença de reino Monera é que reino Monera é procarionte e a diferença de reino protista é eucarionte. Tá? Fungo. Reino fungo são seres eucariontes. Eles são eucariontes, tem o núcleo mais rígido, né? É mais rígido, tem a organização funcional melhor. Unicelular, uma única célula. Pluricelular, mais de uma célula, multi, né? Heterotrófos, eles dependem de outros para se alimentar. Então, se a gente for olhar entre reino Monera, reino protista e reino fungo, ele é o único que é apenas heterotrófo, tá? E eles são sem tecido verdadeiro. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção nas diferenças de cada reino. Tá certo? Vamos adiante. Reino planta são seres eucariontes. Pluricelular, o único que é pluricelular até agora, tá? Então, prestem atenção. Autótrofos, ele diferente do reino
fungo, ele é autótrofo, ele se alimenta por conta própria, ele é capaz de se alimentar através de quê? Da fotossíntese. Tá certo? Então, eu preciso que vocês tenham noção das nomenclaturas, dos termos científicos. E o reino animal, seres eucariontes, pluricelular e diferente do reino planta, eles são heterotrófos, porque animais não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam do outro para se alimentar. Estão entendendo? Então, a nossa aula já terminou por aqui. É uma aula simples, é um assunto fácil, mas eu preciso que vocês tenham noção de nomenclaturas, tá? Eu preciso que vocês identifiquem cada uma. Então, peguem e botem no caderno o que é eucarionte, o que é procarionte, autótrofos, heterotrófos, multicelular, pluricelular, unicelular. Eu preciso que vocês tenham essa noção, porque aí sim a gente vai conseguir na próxima aula falar sobre cada um especificamente, tá certo? Mas eu preciso que vocês tenham essa base para entender todos os conceitos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu estou à disposição, tá? Mas não deixem de estudar.